Para a gente definir a potência do gerador, eu já vou usar uma equação que a gente está super acostumado, que fala o seguinte, né? Potência é igual a V vezes I. Só lembrando, quem que é essa V total aqui? A V total, ela é medida em volts e ela é a DDP que é disponibilizada para o circuito externo. Essa daqui é a DDP da eletromotriz, ou seja, a DDP total que consegue ser criada. E aqui é a DDP perdida. Como é tudo DDP, então isso daqui é volt, isso daqui é volt, e isso daqui também é volt. Eu devo estar fazendo isso pela 15ª vez. Se tudo é V, então se eu multiplicar todo mundo por I, eu vou fazer um V vezes I, e aí eu tenho a potência de cada um, né? Então, no fim das contas, quem que você tem? Aqui, a gente vai chamar de potência, que é a potência que está indo para o circuito, portanto, a gente chama ela de potência útil. Aqui, que é a potência criada pela força eletromotriz, a gente vai chamar de potência total. E essa potência aqui, que vai dar um R vezes I ao quadrado, é uma potência dissipada, perdida. Eita, vou escrever grandão aqui. Então, como é que vai ficar? No fim das contas, a potência útil é a potência total menos a potência dissipada. Vou fazer de novo as legendinhas, porque ele ficou muito apertado. Lembrando, unidade de medida de potência não mudou até onde a gente está conversando. Continua sendo watts, tá? Watt ou watts, se for mais de um, geralmente mais de um, né? Tranquilo. E agora, falta só uma partezinha pra gente terminar o gerador. Assim como resistência pode ser associada em série e em paralelo, um gerador também pode ser associado em série e em paralelo. Você já viu mais de uma pilha ligando alguma coisa. Então, a gente tem que entender o que acontece quando eu ligo uma pilha em série, pilhas em série, e quando eu ligo pilhas em paralelo, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter numa associação em série de geradores? Coloquei ali 3 pilhas em série, desenhei elas da forma como vai aparecer. Então, eu coloquei força eletromotriz, resistência, força eletromotriz, resistência, força eletromotriz, resistência. Quais são as possibilidades na associação em série? Você pode colocar 2, 3 ou mais pilhas, quantas você quiser em série. E uma coisa que ela te permite é que cada pilha pode ter uma eletromotriz e uma resistência diferente. Elas não precisam ser pilhas idênticas. Então, uma curiosidade é que essa pilha comum que a gente tem, a AAA, ela oferta 1,5 volts de diferença de potencial entre o menor e o maior. Então, se você colocar pilhas em série, pilhas idênticas, então elas têm a mesma eletromotriz e a mesma resistência interna, mas não precisam ter, tá? Você pode comprar pilhas de, por exemplo, 4,5 volts, 9 volts, existe, né? Aí não vai ser pilha, vai ser bateria, mas você consegue, tá? Então, o que eu vou colocar para vocês? Eu vou chamar de E1, R1, E2, R2, E3, R3. Por construção, eu tô te contando que E1 é diferente de E2, que é diferente de E3, assim como R1, que é diferente de R2, que é diferente de R3. Feito isso, o que a gente tem? Você vai construir um gerador equivalente, assim como você construiu uma resistência equivalente. Como é que vai ser o seu gerador equivalente? Então, vamos supor que aqui, ó,
1,5 volts, 3 volts, 2 volts. Então, você associou 3 geradores diferentes, que oferecem DDPs diferentes, mas eu quero, no fim das contas, no meu exercício, usar um gerador equivalente. Então, como é que a gente vai estabelecer o seu gerador equivalente? Você vai fazer o seguinte, você vai substituir essas 3 pilhas por uma única. E aí, você vai ter a sua eletromotriz equivalente e sua resistência equivalente. Como é que você vai chegar nesses valores? Então, vamos lá. Quem que é a sua eletromotriz equivalente? Como é que ela vai ser calculada? Ela vai ser calculada como a soma das eletromotrizes de cada uma dos geradores. De quantos eles forem. Então, que ótimo. No nosso exemplo aqui, ó, a nossa equivalente vai ser 3 com 2, 5, com 1,5, 6,5. Beleza. Quanto que vai ser a nossa resistência equivalente? Como tá tudo em série, você vai transformar todas as resistências em uma só. Como? Somando. Pronto, a gente construiu o seu gerador equivalente. Então, vou te contar o que é bom e o que é ruim nessa associação. O que é bom nessa associação é que você consegue atingir DDPs de grandes valores. Então, você consegue chegar numa DDP, por exemplo, de 12 volts, de 8 volts, muito facilmente. Qual é a parte ruim? Como você soma as resistências, a resistência aumentar e ficar cada vez maior, produz cada vez mais efeito Joule. Então, se você tem equipamentos em que eles são ligados em série e são equipamentos que demandam uma alta diferença de potencial, a sua pilha dura pouco. Você vai lembrar daqueles brinquedos que a gente colocava, alguns brinquedos eram assim, a gente colocava 300 pilhas. Ele durava 2 dias, 3 dias, se você brincasse muito. Então, assim, é ótimo porque atinge altas DDPs. É ruim porque dura pouco tempo, porque a resistência também se soma e com a soma das resistências a gente perde tempo de bateria. Então, a outra possibilidade é associar em paralelo. Quando a gente for associar pilhas em paralelo, eu vou começar fazendo uma observação, que eu não fiz em série porque não tem necessidade, que é o seguinte: para que todas elas estabeleçam a mesma diferença de potencial entre um ponto e outro, então vamos lá. Deixa eu só marcar aqui esses pontos, porque a gente já sabe esse BO. Então, vamos chamar aqui de A e aqui de B. Se eles estão em paralelo, então a diferença de potencial entre o ponto A e B é a mesma. O VAB é o mesmo para o 1, para o 2 e para o 3. Então, o VAB é uma constante no nosso problema. Então, o que eu vou te obrigar a acontecer quando eu estiver fazendo uma associação em paralelo é que você não pode associar geradores diferentes. Todo gerador associado em paralelo são geradores idênticos. Eu vou anotar isso para você. Ou seja, se isso daqui é e isso daqui é R, isso daqui é e isso daqui é R, isso daqui é e isso daqui é R. Então, só vale pilha idêntica. Então, se isso daqui é uma pilha de 1,5 volt, isso daqui é uma pilha de 1,5 volt e isso daqui é uma pilha de 1,5 volt. E se eu quiser construir o gerador equivalente, ou seja, eu quero substituir esses 3 por um só, como é que vai ficar o meu gerador equivalente? Ele vai ser um gerador que vai ter a equivalente dele é igual a E1, que é igual a E2, que é igual a E3, que vai ser igual a quantas pilhas ou quantos geradores você colocar em paralelo. E quanto vai valer a resistência equivalente? E essa é a única parte bacana. Você vai ter que a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1
mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais quantas resistências forem. Então, agora vamos fazer qual que é a parte boa e qual que é a parte ruim de associar em paralelo. Qual que é a parte ruim? Se você associar 10.000 pilhas de 1,5 volt em paralelo, quanto você está fornecendo para o circuito? 1,5 volt. Então, você não consegue mudar a diferença de potencial. A diferença de potencial de uma delas é a que vai ser ofertada, né? Você viu pelo desenho que a diferença de potencial entre elas vai ser sempre a mesma. Então, não vai ter graça. Você sempre vai ligar o 0 no 0, o 1,5 no 1,5. Então, no circuito, ele vê uma diferença de potencial de 1,5 volt e pronto. Ah, então, pra que eu vou associar em paralelo, meu Deus? Tipo assim, eu coloco 10 pilhas e não muda em nada? Então, como você vai somar as resistências em seus inversos, né? Então, é a soma dos inversos das resistências. O que acontece é que você começa a ter uma resistência interna cada vez menor. E você consegue, com isso, fazer com que a pilha dure mais. Então, quando você associa em série, em paralelo, você não consegue grandes DDPs, mas consegue muito tempo de uso da bateria. Quando você coloca em série, você consegue grandes DDPs, mas pouco tempo de uso da bateria, porque você está aumentando muito a resistência interna. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tentei simplificar ao máximo, ser o mais objetivo possível. Tem muito detalhezinho nessa matéria que eu não considerei. Falei assim, olha, existem detalhes que não são cobrados nem em vestibulares muito específicos. Então, a gente fez aqui, ó, o basicão de geradores, tá? O resto que a gente vai fazer é exercício. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida, tamo aí.